bem-vindas à nossa rede de mulheres, amém? Que Deus te abençoe, que você possa mergulhar nesse rio que vem de uma fonte inesgotável, amém? Cante comigo. Existe um rio onde tudo é bom e uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Aleluia! Se alegre, existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio. 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 Cadeias vão quebrar e os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, mais duas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Glória, glória seja dada a ti, Senhor. Obrigada. Você pode cantar? Nós temos vida. Nós temos vida no rio. 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 Aleluia. Aleluia. Nós temos vida no rio. 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 Aleluia. Yeah! Aleluia. Glória a Deus. Que você Glória a possa nessa noite declarar que há poder no sangue de Jesus. Esse sangue que cura, que purifica, que limpa, que te santifica, amém? Você vai declarar comigo nessa noite. Aleluia.
nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Meus pecados tu levaste lá na cruz, e nos prostramos ante ao Cordeiro que me salvou, santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Cordeiro, teu sangue me salvou, meu Cristo. Cordeiro, teu sangue me salvou, meu Cristo.
há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Aleluia! Obrigada, Senhor. Deus te abençoe. A cada hora, 3 menores de idade são abusados no Brasil. Mais da metade tem entre 1 a 5 anos de idade. Este índice é de 2018, o maior já registrado na nossa história. Dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil. E, no entanto, por que quase ninguém fala disso? Foi fazendo essa pergunta que nasceu a ideia de dar visibilidade ao Maio Laranja. A gente tem um sonho: marcar este mês e esta data na memória de cada brasileiro. Porque é urgente. Precisamos mudar esses números. Precisamos dar voz àqueles que não têm. E aí, vamos com a gente? Maio Laranja. Abuso não é brincadeira. Eu sinto vontade de contar, mas eu não consigo. Às vezes eu quero correr, fugir, mas eu não tenho como. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso gritar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, 3 crianças e adolescentes são abusados no Brasil. 80% das vezes, a violência acontece dentro de casa. 1 em cada 3 a 4 meninas será vítima de abuso ou exploração sexual antes dos 18 anos. Entre os meninos, 1 em cada 6 a 10. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Shalom, queridas mulheres! Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que saudade eu estou sentindo de cada uma daquela rede de mulheres que a gente fazia, lotada aqui esse santuário, e hoje estamos sentindo a sua falta. Mas que bom que você está aí na sua casa, em segurança, podendo estar conectada aqui comigo, conosco, para receber o que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Hoje nós temos uma rede muito especial, porque hoje nós vamos falar de um tema atual, de um tema que está discorrendo durante esse mês de maio, que você já pode ver aí nos nossos vídeos. Nós vamos falar sobre o Maio Laranja, e eu tenho convidadas aqui comigo, e queria que vocês conhecessem minhas convidadas, que eu trouxe hoje para estar aqui. Trouxe a Isabela. A Isabela vai estar aqui conosco, assistente social, para contribuir com esse momento. Tenho aqui também Carlinha, também minha discípula, todas minhas discípulas amadas do coração, mulheres de Deus acima de tudo, mas também profissionais de excelência. A Carla é psicóloga, está aqui também para a gente trazer esse esclarecimento para vocês. Temos aqui Neide, pedagoga, professora, Lineci, que é coach de relacionamento na área de sexualidade, e também temos a nossa professora, eu digo a nossa pró, Rosane, porque além dela ser uma pedagoga, educadora, coordenadora de escola,
professora, ela também cuida do Ministério Infantil da casa. Então, ela é a Pró Rosane. Chama seu filho aí para ver. Pró Rosane, ela junto com sua família, está à frente desse ministério. E se você já percebeu, nós estamos todas de laranja. Abra a câmera aí para ver como nós estamos aqui. Viemos de laranja, porque hoje o intuito da nossa rede é trazer consciência para você, mas também um despertamento para que você se levante como essa voz profética que vai proteger a nossa família. Você sabe que o mês de maio é um mês dedicado à família. Muitas igrejas fazem campanhas sobre família. É o mês da noiva. Dizem que é o mês que tem mais casamento. E agora, como nós vimos no vídeo, 18 de maio, que foi segunda-feira passada, foi o Dia Nacional de Conscientização e Combate à Exploração Sexual na Infância e na Adolescência. O Maio Laranja. E você sabe que, para a gente iniciar esse tema, eu queria que você lesse comigo 3 versículos bíblicos. O primeiro está em Juízes, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 12. E Deus me deu esses textos, porque eu acredito que esse é um clamor do coração de Deus. E Juízes, capítulo 5, versículo 7, diz assim, acompanha aí comigo na tela, 5, 7. Juízes, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, deixa eu ver se está igual. Diz assim, essa versão é o NVI, exatamente. A minha está diferente aqui. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. O meu diz assim, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Versículo 12. Deixa eu ler. O versículo 12 diz assim, desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. Deixa eu ler o que está na versão que está diferente do meu aqui. Desperta, desperta, irrompe em cânticos e levante-se. Continua assim, diz, Baraque, e leva preso os que te prenderam. Então você pode observar que nesse texto fala de despertar. Deus despertou uma mulher comum em Israel. Uma mulher como você, como eu. Uma mulher que no momento de crise da nação de Israel, Israel estava sofrendo uma espécie de abuso, porque os inimigos chegavam na nação, saqueavam o que o povo tinha, queimava toda a lavoura, queimava todos, arrancava da mão das pessoas as posses, os bens, e deixava Israel numa miséria. E diante daquela situação, uma mulher se levantou na posição de mãe. E quando a Bíblia expressa a mãe, por quê? Porque a figura da mãe, a figura materna, assim como a figura do pai também, é a figura protetora. É a figura que tem a função de proteger o lar, de proteger a família, de proteger a criança, de proteger aqueles dentro da família que são indefesos, que são frágeis. E Débora, quando viu aquele momento de fragilidade de Israel, ela se levantou. Se levantou para ser uma protetora, se levantou na força do Senhor, se levantou para ser uma voz, se levantou para ser uma liderança e ajustar aquele povo para um combate. E você vê aqui que ela despertou. E hoje eu oro que você desperte. Hoje eu oro que o Espírito Santo mexa com você, mexa no seu espírito e te levante como Débora nessa geração. Para você ser mãe, não só dos seus filhos, mas para você ser uma mãe, uma voz de influência para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os necessitados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão em condição de abuso. E também Provérbios capítulo 31, versículo 8. Olha que texto poderoso. Provérbios 31, versículo 8. Diga assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se.
Seja o defensor de todos os desamparados. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Abra essa tela aqui, pega todas essas mulheres lindas agora que nós vamos começar. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nos levantando. Cada mulher aqui é uma Débora. E hoje eu estou chamando você para ser uma Débora também. E ser uma voz que não vai se calar, mas que vai se levantar em defesa das pessoas que necessitam, em defesa dos desamparados, amém? E quero convidar você também, varão de Deus, essa palavra é para você também, quem sabe você está aí do lado da sua esposa, que você também se levante para ser essa voz na sua casa. Quero agradecer a presença de todas as nossas convidadas. Obrigado, vocês estão lindas. Que bom ver vocês. Não podemos abraçar, beijar, mas de longe, que consolo poder ver vocês. Obrigada, eu sei que Deus vai usar vocês de uma maneira poderosa. Vamos orar, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Pai, obrigada pelo privilégio de nós estarmos aqui para tratar de um tema que está no teu coração, Senhor. Para falar sobre Maio Laranja, para tocar nesse tema tão sensível, mas Espírito Santo, eu te convido, tu és bem-vindo aqui neste lugar, ministra agora ao coração de cada homem, mulher, criança que estiver sendo alcançada por esta palavra, que hoje seja uma noite libertadora, hoje seja uma noite de cura para as nossas vidas e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Eu repreendo agora toda e qualquer ação do inimigo, em nome de Jesus. Amém, amém. Queria começar aqui com a nossa assistente social, oi. Bela. Shalom, Deus abençoe. Que bom estar aqui com você, Bela. Que alegria também, saudade. Amém, glória a Deus. Bela, você tem um coração muito lindo, né? E eu vejo em você essa característica de sempre se preocupar. Então, eu imagino que você está vibrando com esse tema de hoje, né? Ai, tô sim. Falei em casa, envolvi todo mundo fez parte desse dia agora. Então, fala aqui pra gente um pouco sobre o Maio Laranja, né? Por que esse mês foi escolhido? Qual é a temática? O que é que nós vamos abordar através desse tema Maio Laranja? Perfeito. Shalom, queridos, que alegria estar aqui. E, assim, essa é uma temática, apóstola, de grande importância. Maio é um mês que, tradicionalmente, a gente sempre trabalhou cuidando da família, sendo o mês das noivas, sendo um mês de tantos preparos. Só que, de repente, há um destaque especial para uma data e que nos leva a uma reflexão indispensável, principalmente para esse tempo. Que é exatamente o dia 18 de maio, que foi segunda-feira, onde nós estamos trabalhando, sensibilizando pessoas, famílias, a sociedade no combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. E assim, mas por que o laranja? Por que foi escolhido essa cor laranja? O laranja remete a um alerta. Então, foi exatamente para trazer uma sinalização de que, olha, há uma necessidade de uma atenção especial para essa causa, né? E como o vídeo muito bem pôde apresentar, a gente percebe hoje, pelas estatísticas, que a cada hora, 3 crianças no Brasil são abusadas sexualmente. Então, tem aumentado essa estatística. Tem aumentado. E agora, na quarentena? Exatamente. Agora, com o isolamento, com a necessidade de estar em casa, nós estamos com um receio muito grande desses números. Porque, inclusive, acredita-se em um muro silencioso, que o que chega a ser denunciado corresponde a apenas 10% da realidade. Gente, isso é assustador. Isso é muito sério. E quando acredita-se, as estatísticas afirmam que se isso permanecer dessa forma, e nós cremos que isso não vai acontecer, amém. Porque nós, como igreja, né, estamos fazendo a nossa parte e vamos trazer influência e consciência às pessoas, mas acredita-se que 1 a cada 4 meninas será abusada sexualmente antes de completar os 18 anos. Gente, isso é muito sério. Isso é muito grave. Então, trazer um mês onde a gente pode estar discutindo, criar um espaço como esse, apóstola, parabéns.
pela iniciativa. Isso é algo que realmente nos diferencia e nos faz realmente únicas, né? E traz uma consciência para essa sociedade. Então, o Maio Laranja hoje ele vem como um alerta, onde nós precisamos estar juntos como sociedade, trabalhando no combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. E houve uma inspiração, né? Um caso que aconteceu, como a gente estava conversando ali há 40 anos atrás, né? Pois é. Nessa pesquisa, a gente percebeu há 47 anos atrás, no dia 18 de maio, uma menininha chamada Araceli, com apenas 8 anos, ela foi sequestrada, abusada, torturada, violentada e morta. E depois de 6 dias foi encontrado carbonizada. E o pior de tudo é que os seus agressores, os abusadores, eles ficaram impunes. Na época, foi discutido muito que, por conta da condição social, eles conseguiram burlar algumas coisas e ficaram impunes. E isso trouxe um alerta ainda maior. Porque a gente sabe que, assim como o caso de Araceli, foi uma realidade. Existem muitas crianças e adolescentes que vêm sendo violentadas. Histórias como essa, que há 47 anos atrás aconteceram. Parece que foi ontem, parece que é algo que é dos nossos dias. Porque nos nossos dias... Hoje o jornal, a TV, são casos semelhantes que estão acontecendo o tempo todo. Então, é realmente algo muito sério. Tá, outra coisa que eu queria que você explicasse para a gente, Bela, como a gente pode definir o abuso? O que é um abuso, propriamente dito, para as pessoas em casa entenderem? E como a gente pode definir essa diferença entre abuso e uma exploração sexual? Excelente. Como nós estamos no combate exatamente ao abuso e exploração, é importante a gente entender a diferença de uma coisa e outra. O abuso, ele diz respeito a toda forma de estimulação ou satisfação sexual. E muitas vezes, apóstola, é interessante porque as pessoas terminam tendo um entendimento equivocado de achar que o abuso sexual ele só dá por meio de violência. Mas não. O abuso sexual ele pode se dar por meio de violência física, ele pode se dar por meio de ameaças. Ou seja, um abusador ele chega e começa a ameaçar. Olha, se você não deixar eu fazer isso, eu vou pegar sua mãe, eu vou fazer isso com seu pai. E começa a ameaçar a coagir com relação àqueles que para ela são importantes. E ainda existe uma outra forma de abuso, que é através da sedução. Né? E que isso é uma prática muito utilizada em adolescentes, inclusive. Né? Tenta atrair, seduzir com algo que seja de interesse para aquele adolescente, para aquela criança, e aí vai e comete o abuso. E aí vem a diferença agora para a exploração sexual. Qual a diferença, então, no caso do abuso para a exploração? A exploração sexual, ela entra com a mediação aí da remuneração financeira. Né? Então, o ato sexual, a satisfação sexual, ela é remunerada. E uma outra coisa, já é diferente do abuso, porque ele traz, muitas vezes, a questão da força, né? Coage a criança para que entre, faz parte, na maioria das vezes, de uma rede criminosa, né? Porque a gente sabe que os exploradores sexuais de criança e adolescente, eles estão aí, eles andam escondidos, porque se fosse algo permitido, não precisaria ser escondido. E eu estava assim pensando sobre tudo isso. Isso é tão sério, tão grave. E na Bíblia eu fui buscar a palavra do Senhor e Deus me levou ao livro de Gênesis, numa experiência interessante, quando Ló, ele estava com a sua família em Sodoma e ele foi visitado por anjos. Quando os anjos chegaram para avisar e dizer, olha, vou tirar vocês daqui. E, na hora, Ló, ele traz os anjos para dentro, fecha a porta, só que a Bíblia diz que, de repente, chegaram os homens da cidade e eles vieram porque queriam abusar deles. Eu disse, meu Deus, esse mesmo termo? Eles queriam abusar. Então, o termo da busca pela satisfação, a imoralidade, a exploração entra num sentido também da questão da prostituição, que é hoje o que também é muito enfatizado, a prostituição infantil. Então, isso é algo que é muito sério. E, além de tudo isso, apóstola, a gente sabe que tanto o abuso quanto a exploração são 2 atos de violência. Mas existem outras formas de violência ao direito da criança e do adolescente.
né? Porque às vezes a gente outras formas de abuso, não é só sexual. Não. Porque às vezes a gente termina ficando com esse olhar mais restrito, mais limitado, achando que se restringe apenas à questão sexual. Mas toda vez que eu impeço, que eu não permito que aquela criança tenha acesso aos seus direitos, que são garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, eu estou violando, eu estou cometendo uma violência contra aquela criança, seja o direito ao lazer, o direito à proteção, o direito à saúde, o direito à educação. À educação. Ao cuidado. Ao cuidado, ao amor, à família. Há um nome, né? Pois é, um nome. Há um nome, até um nome. Quantas registro. Crianças que às vezes demoram tempos para serem registradas, não é? Isso é algo que é muito sério. Ai, mas nós estamos orando que Deus vai entrar em providência e operar de uma maneira poderosa. E quando há abuso, o que é que tem que ser feito? Ótimo. Isso é muito importante. Quando há abuso, não se cale. Às vezes é difícil, a gente sabe. O vídeo ele trouxe de uma forma muito interessante. A criança tenta, ela deseja, mas muitas vezes não consegue. Mas o Disque 100 é a nossa porta de entrada para pedir socorro. Precisamos denunciar. E não só a criança e o adolescente, mas o responsável da casa, um vizinho, um desconhecido, uma pessoa que desconfia que está ocorrendo abuso, essa denúncia ela pode ocorrer. E, gente, não tenha medo, pode fazer essa denúncia, porque ela, inclusive, pode ser registrada de forma anônima. Então, não se omita a sua responsabilidade, porque nós vamos estar protegendo as nossas crianças e adolescentes. Amém. Glória a Deus. Agora eu queria falar com Lineci, nossa coach de relacionamento, de sexualidade, com esse sorriso lindo. Seja bem-vinda, Lineci. Lineci tem uma história de vida que hoje ela vai falar para a gente, que é muito tremendo. Mas, Lineci, eu queria fazer uma pergunta para você. É fácil uma pessoa que foi abusada, seja na infância, né? Porque ela conseguir identificar isso? Shalom. Shalom, que massa. Não, nem sempre. Por exemplo, se fosse fácil, as pessoas não viviam tão carregando de tanta dor, tanta peso, angústia, né? Tanto peso. Por exemplo, eu descobri o meu caso, o abuso. Você sofreu abuso? Eu sofri abuso, mas eu nunca imaginava que era abuso porque não sentir dor. E às vezes as pessoas dizem assim, foi uma agressão tão grande e eu lembro como se fosse hoje. Eu não lembro assim, com dor nenhuma. Por quê? Porque eu lembrei no primeiro dia de aula da escola de sexualidade, quando a professora perguntou como você conheceu o sexo. Então é uma palavra comum em uma escola de sexualidade. E aí perguntou-lhe, assim, como você conheceu o sexo? Eu disse, sexo eu conheci brincando de fazer sexo. E eu brincava com meu irmão. Quando era pequeno? Quando eu era pequeno. Então, assim, a gente morava na roça e era comum, a gente fugia dos irmãos e corria. Mas eu nunca liguei, eu nunca deixei. Isso foi umas 2, 3 vezes. Mas nós crescemos e parou. Não demos continuidade. Nunca foi imposto, nunca foi algo assim, eu quero, bora, ou trocando por alguma coisa, porque tem gente que é na troca de alguma coisa. Não houve troca, não teve nada de acordo nenhum. Então foi algo assim, como a gente pode dizer, na inocência sua e dele. Isso. Mas você percebeu que aquilo gerou prejuízo na sua vida? Muito Quais as prejuízo. Consequências que isso trouxe na sua vida? Eu cresci, eu tive dislexia, não tinha concentração de estudo. Eu não conseguia focar em estudo nenhum. Eu estudava, mas não conseguia. Chegar na hora da prova, era 0. 3 para baixo. 3, 4 era o máximo que eu ganhava. Eu fiquei muito tímida, eu tinha medo de falar. Eu não conseguia me expressar no meio da sociedade. Eu tinha medo de falar dentro de casa. Eu era acalada. Eu não conseguia, eu não sabia falar. E aí fui crescendo, mas o medo de ser rejeitada, medo de falar errado, o medo de não ser aceita, e eu fui levando. Mas eu fui crescendo e nunca percebi que todas essas sequelas eram de abuso. E qual foi o momento que a chave virou? Qual foi o momento que você conseguiu fazer essas conexões e o que é que você fez para sair dessa situação? Uau, isso é muito bom. Foi justamente estudando. Você foi estudar para buscar uma resposta. Isso. Quando eu estudei aquilo,
eu tomei aquele susto e digo, uau, tudo isso foi abuso? Então, o que eu passei foi abuso, eu não senti dor, mas foi um abuso, é como a Isabela acabou de falar. É toda a erotização, eu não dei conta. Uma criança erotizada, ela não dá conta ao sexo. E foi um sexo que não foi agressivo, mas foi sexo. Mas houve um despertar fora da idade. Fora da maturidade, que abriu essa lacuna de insegurança na sua vida. E é interessante que as pessoas acham que a gente passa uma vida e chega na vida adulta, tudo passa. Então, hoje, como foi que fiz para eu primeiro reconhecer? Você precisou identificar que houve o abuso. Eu identifiquei que todas aquelas sequelas que eu vivi, aquele comportamento, era um comportamento de quem foi abusado. Eram sequelas de abuso. Então, eu disse, não, agora eu preciso curar. Apresentei a Deus. Então, o Espírito Santo virou meu amigo. Porque eu tinha um comportamento, as pessoas falavam que eu tinha aquele comportamento e eu dizia, agora eu vou investigar esse. E aí, quando eu prestava atenção, era questão do abuso. Então, eu fui trazendo toda à tona a Deus. E eu não fiquei mais calada. Eu comecei a falar. Esse é um lado bom, é falar do abuso. De uma coisa normal, com algo comum. Então, peraí, isso é importante. Então, a pessoa que se cala... Você acha que a pessoa que guarda aquilo, que está guardando aquilo debaixo de 7 chaves, ela tem condição, ela vai dar conta, ela tem condição de se livrar daquilo? Não. Da dor? Primeiro passo, e geralmente as pessoas guardam por muitos anos. Eu guardei porque eu não sabia. Agora, tem gente que sabe que foi abusada, mas também não conta. Então, tem gente, a maioria... É uma vergonha, é algo seu, é a sua nudez. Fez uma culpa, né? Uma Se culpa. sente culpada. E geralmente as pessoas falam, ninguém vai me entender. Não vai entender. Ou quem sabe até como uma criança, um dia ela tentou falar. Isso, e foi ninguém calado, acreditou. não acreditou nela. Então, o adulto, hoje eu lido com adultos, que é justamente o meu caso. Então, assim, as pessoas geram muito a criança. Cuidar da criança é interessante, mas cuidar desse adultos que está cheio de sequelas é muito importante. Está preso lá na fase preso de com criança. 30, 40, 50 anos, sentindo aquela dor e não conta para ninguém. E aí foi aí que eu trouxe à tona. Aí eu fiquei falando. Falei, comecei a orar a Deus. E o Espírito Santo foi me trazendo. E cada cena que foi apresentada para mim... E aí eu questionava, Espírito Santo, isso aqui foi? E já foi também. Então eu fui. Teve um momento que foi incrível, que eu toda hora reclamava de uma coisa. E o Espírito Santo falou de uma forma muito audível para mim. Por que você fica lembrando do seu passado? O seu passado eu não lembro mais. E aí Uau. eu entendi. Eu disse, é verdade, porque eu era chata. Agora você não é mais. Rubem que eu diga, é o marido que eu diga. Sabe? Quando você repete, fica falando da mesma coisa, parecendo que você está alimentando aquela mesma coisa. Chega um momento, eu não lembro mais do seu pecado, do seu passado. Por que você traz à tona o tempo todo? E aí eu trouxe a cura. Aí o Espírito Santo trouxe a cura. E hoje eu sou livre. O Espírito Santo me fez hoje ajudar outras mulheres. E hoje eu ajudo mulheres a se livrar desse fardo, desse abuso que é tão pesado. E hoje é muito leve, gente. Olha só, ela chega a estar assim, ó, querendo bater as asas, né? E voar, não tem mais mochila nas costas, não tenho medo de falar, não tenho medo de dizer que existe abuso e é comum na sociedade e precisa ser livre. A timidez foi... Com certeza a timidez foi embora. Porque se você resolver e tenha, eu te aconselho a ter uma sessão de sexualidade com essa mulher, principalmente as casadas, ela vai lhe ensinar muita coisa e você vai ver que ela é sem vergonha, sem timidez para falar sobre esse assunto. Imagine. Foi uma libertação total, né? E quem diria que Deus ia me colocar a minha missão de vida, o meu dom, a minha vida, ajudar outras mulheres na área sexual. Algo que eu sofri, que Deus me ajudou. Eu fui curada para ajudar outras mulheres que passaram por isso.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Carlinha, queria falar com Carlinha, nossa psicóloga. Shalom, Deus abençoe. Um beijinho, um coração para você. Carlinha, eu sei que você também lida com esse assunto sempre na sua clínica, atendendo famílias, pessoas, mas eu queria que você falasse para a gente quais são os sinais ou quais são os sintomas que uma criança ou uma adolescente começa a dar quando ele está sofrendo qualquer tipo de abuso. São inúmeros, né? Shalom todo mundo, muito bom estar aqui, amém? São vários. Primeiro que nos chama a atenção, quando a gente vai estudar os artigos, a gente vê logo a mudança de comportamento. A criança passa a não dormir bem, né? Insônia, ela começa a fazer o xixi na cama, começa a irritabilidade, se irritar por tudo, começa a desobedecer, sabe? E isso vai começando a chamar a atenção. A questão também dos transtornos. Né? Tem um transtorno muito interessante, vários transtornos, mas um que acomete muito a criança e o adolescente é o transtorno de personalidade borderline. E eu estava conversando lá atrás com vocês que crianças de 5, 6, 15 anos, elas são acometidas por conta desse abuso. São sinais e sintomas que esse transtorno traz para a gente, são indícios muito fortes, né, para a família, porque ele tem uma característica de se automutilar. Ela se automutila, mas ela não quer. Às vezes se belisca, às vezes não tem o aparelho para cortar, a tesoura no acesso ou um estilete, mas tem a unha. E começa a se beliscar todas as vezes que é abusada, todas as vezes, como bem Isabela e Lineci trouxe, o abuso, às vezes, ele não é sentido como abuso, porque a criança, 83%, né, da população, ela é acometida por abuso sexual, né? Então, essas crianças, elas estão no lugar de conforto dela. Ela não entende que ela é abusada. Essa pergunta eu ia te fazer. Onde o abuso mais acontece? E aí, não somente só para concluir alguns sinais e sintomas, a questão também das brincadeiras. As brincadeiras que acontecem é sempre de cunho sexual, como o Lineci trouxe. Né? A brincadeira é sempre com um conteúdo de experiência que tem. Lineci, ela não sentiu a dor, ela não foi molestada de forma que ela identificasse a dor, mas ela brincou e desenvolveu uma experiência. E ali são sinais e sintomas que a gente pode olhar e dizer, isso não está legal, isso é uma disfunção. Né? Então, aonde? Né? Justamente no lugar de conforto, no lugar seguro que a criança tem. Então, daqui que ela vem a maturar que realmente ela foi abusada, é quando Lineci traz. Foi quando ela estudou. Né? Então, são vários. O prejuízo na escola, a desesperança. A criança fica... Tem artigos que mostram que a criança fica assim... entristecida, envergonhada, apática. E uma das coisas também muito interessante, ela começa a ter aversão ao gênero que está abusando ela. Porque não é só o homem, né? Não é só o homem que abusa. Eu já acompanhei famílias que é a mulher, que é a mãe que está abusando, que é a tia que está abusando, que é o padrasto que está abusando. Artigos mostram que são os padrastos, né? Tem um maior índice, mas nem sempre. Então, essa criança, até ela maturar, ela vai tendo dislexia, ela vai tendo transtornos, ela vai tendo esse transtorno de personalidade borderline e também o histriônico, que é semelhante, não quer se matar. Só quer chamar atenção. Me acolha. É um pedido de socorro. Eu estou aqui. É como se fosse um pedido de socorro. Isso, eu estou aqui. Eu estou precisando ser ouvida. Eu estou precisando ser acolhida. Lógico que ela não fala com essas palavras, mas o ato de querer se mutilar, de querer se machucar com a unha, de não querer ir para a escola, porque muitas vezes esse abusador é o professor. Muitas vezes é o tio da pipoca, que está lá comprando a pipoca e ele abusa, né? Então, é mais ou menos isso. Qual é o perfil? Você falou um pouco sobre qual é o perfil desses abusadores. É muito interessante, porque eles são os mais agradáveis possível.
eles são aqueles fofinhos, inteligentes, agradáveis, gostam de presentear, gostam de acolher mesmo, né? São os lobos disfarçados nas ovelhas, né? Isso. E isso é clássico acontecer. Esses tios bonzinhos que colocam no colo e que dá presente, aquilo vai encantando, porque no lar a criança, muitas vezes, não está tendo aquele presente, não está tendo aquele chocolate, aquela atenção, aquele carinho, sabe? Então, o perfil do abusador é de acolher, de amar, de presentear. É uma pessoa, digamos, normal. Ninguém vai. Ninguém diz. Ninguém não está diz. Escrito assim, né? Na testa. E não está somente na classe pobre. Eles estão também nas classes altas. E você estava me falando sobre algo na Bíblia que você viu. Eu estava aqui, né? A gente estava conversando, eu e Belinha, né? E a gente viu falando sobre famílias disfuncionais, né? Que família é essa que a gente pode lembrar? Eu lembrei da família com Belinha em 2 Samuel 13, 19. Fala de uma família linda. Que família é essa? A família de Davi. Uma família, antes, um homem, né, segundo o coração de Deus, uma família sensível à voz de Deus. E essa família é antes do pecado entrar. Depois entrou o pecado na vida da família de Davi, né? Pelo o pecado de adultério com Betseba. Depois, aqui eu anotei o incesto de Aminon com sua irmã Tamar. Eu anotei também o assassinato depois de Absalão, pelas mãos de Aminon. A vingança, né? A vingança que houve lá na frente de Davi. Né? Davi mandou matar o esposo de Betseba. Então, a gente está falando agora já de uma família disfuncional. Uma família que era funcional. Agora, essa família que era funcional, ela já está disfuncional. Ela já está se desorganizando pelo patriarca. O patriarca começou essa maldição, deu a brecha. E aí, Absalão, ele foge. A Bíblia diz, nessa história toda, para a gente não pegar tanto tempo, ele foge. Quando ele retorna, ele usa sexualmente todas as concubinas do pai, do rei. Olha a sequência de abuso, os sinais e sintomas de uma família funcional, uma família equilibrada, uma família temente a Deus, e os resquícios, depois que a brecha entrou, como ela se tornou disfuncional. Né? Essa é a família. Então, Tamar, ela ficou aqui, o versículo mostra que Tamar disse assim, ela jogou cinzas na cabeça. Depois que o irmão enganou, levou ela ao quarto, disse que queria o bolinho ali, feito por ela, e ela acolheu. O rei Davi ouviu ele e disse, vá lá fazer um bolinho para a sua irmã. E assim ela fez. Lá ela foi estuprada. Tudo bem que estamos falando de abuso com a criança e com o adolescente, mas não deixa de ser essa violência. Claro, claro. A mulher também. A Bíblia discorre que ele tinha força, ele era homem e ela é uma mulher. Né? E aqui diz que ela jogou cinza na cabeça, rasgou as vestes e saiu gritando, que naquele tempo sair gritando era declarando ali, sabe? Ali ela denunciou, ela não ficou calada. Como Belinha bem trouxe, em uma situação de abuso não se deve calar, deve denunciar. E Tamar traz sinais aqui de que ela não calou. Ela disse ao irmão quem foi o abusador. Só que teve uma coisa, Tamar foi negligenciada. E um dos sinais e sintomas é a negligência. Muitas vezes, tem uma pregadora muito boa, internacional, maravilhosa. Ela foi estuprada pelo pai, abusada pelo pai. E ela disse à mãe. Mas a mãe disse, você está mentindo. Isso é duro. Isso é duro. E Tamar, ela foi negligenciada. Ela sentiu isso, mas ela não se calou. Ela colocou para fora, ela gritou, ela falou. Ela foi mais ou menos acolhida da casa do irmão Absalão. Tudo bem, mas o rei Davi não falou nada, ficou chateado, mas não foi lá acolher ela como ele acolheu
Aminon quando estava mentindo que estava doente. Então, ela foi negligenciada. Como Tamar não se sentiu? Mas ela foi lá, ela abriu uma denúncia, o Disque Denúncia. Naquele tempo, não tinha o Disque 100, mas ali foi o Disque 100. Joga a cinza na cabeça, rasgar as vestes e partir para falar. Né? A gente não pode deixar. E dentro disso, a gente vê que depois disso tudo, teve um critério. Davi se arrependeu. Davi se arrependeu, o sangue de Jesus ali, né? O poder de Deus foi na vida dele e ali mudou a história da família dele. E eu quero falar algo que a ciência traz muito interessante, de mudança de história. Nós temos, todos nós aqui, né? Todas nós aqui temos o nosso gene. A ciência diz que existe a epigenética. A epigenética fala da nossa história. O gene está ali, ele não muda. Mas a epigenética é uma área da neurociência que está sendo assim, estudada e aprimorada, que mostra que o que você fez com o seu filho, né, o que você recebeu de sua mãe, né, você vai passar para os seus filhos. Ou seja, conta a sua história geracional. Ou seja, o seu gene, ele não muda, mas através do contexto que você vive, seu gene, você pode mudar a vida e a história da sua família. Amém. É o que a Bíblia fala de cortar a maldição. Pois é. De cancelar a maldição. Exatamente. Interessante que esse texto que Carla trouxe da família de Davi é muito interessante porque explica o porquê que nós estamos aqui hoje. Porque se nem a Bíblia não se calou diante de atos abusivos assim. A Bíblia denunciou esse pecado, esse abuso na família de Davi e em vários outros momentos da história. E é por isso que nós também, como igreja, não podemos nos calar. Por isso que nós, como igreja, estamos aqui para trazer esse assunto tão atual, tão relevante, tão necessário e despertar o seu coração, o seu espírito, para que você se levante como uma voz de proteção e de ajuda, amém? E eu queria perguntar agora à nossa professora, a pedagoga, e essa mulher tem um background grande. Coach, Rosane, você é uma mulher sábia. Eu gosto quando Rosane manda mensagem para mim, os textos. Quando eu olho, eu digo assim, meu Deus, eu queria escrever igual a ela, mas cada um tem seu dom, né? Porque são textos lindos, palavras lindas. E como educadora, eu acredito, Rosane, que você deve ver isso na prática. Lidar com isso. E qual é o conselho? O que você diz aos pais, né? Como os pais eles podem estar atentos e alerta para proteger os filhos contra esse tipo de abuso, de violência? Shalom, apóstola, shalom, minhas irmãs em Cristo, shalom, você que está em casa, né? Todos vocês. O tema realmente é um tema riquíssimo. É um assunto que muitos de nós não gostamos de estar abordando, porque mexe, né, com sensibilidade, com as feridas. Né? E, respondendo a nossa pergunta, apóstola, e como educadora, né, nesse percurso de quase 40 anos de educação, eu já tive a oportunidade de denunciar, eu já tive a oportunidade de ir para determinados locais, para rede de pedofilia, né, em nível nacional, onde crianças de 11 anos e tudo estavam passando por um abuso. E uma coisa que é interessante, os pais, nós que somos pais, mães, ou o adulto que toma conta de uma criança, tem que ter muito cuidado. Porque, às vezes, dentro de casa, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres e com o nosso eu, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto ser humano, enquanto profissional, e nos esquecemos das crianças. Né? E como? Eu vou trazer 3 pilares. Um pilar que eu acho que é importante, ainda mais que nós estamos hoje na sociedade da informação do conhecimento, e que a informação chega para a criança a todo lugar. E eles têm uma facilidade de manusear. Então, os pais podem trabalhar o que nós chamamos de controle, né, parental. Que o pai e a mãe ele pode estar perto, mas de longe, e o equipamento, a internet, utilizar os recursos para que possam ser controlados, para que as crianças não fiquem vulneráveis a determinados tipos de informação que vai levar essa criança a ser persuadida ou passar por algum problema. Então, na prática, o que a gente poderia ver? A criança gosta de ficar lá no computador, no celular. Então, tem antivírus,
né, potentes que os pais podem controlar para que a criança não tenha acesso a determinado tipo de sites. Outro aspecto é a questão das redes sociais. Uma coisa que me chama a atenção, criança não pode ter e-mail, porque tem que ter a partir de 18 anos. Mas os próprios pais fazem e-mail para a criança. E aí essa criança tem uma senha e ela passa em todos os lugares. Então, as redes sociais... Ela tem acesso ao mundo. Ao mundo. Então, às vezes, ela está no quarto, mas ela não está segura. Exatamente. Então, uma forma de nós segurarmos, os pais teriam cuidado de observar o perfil das redes sociais. E eu vejo pais e mães colocando os seus filhos expostos nas redes sociais, com roupas íntimas, de calcinha, de cueca, e os pedófilos estão aí. Despertando. Então, os pais, por meio do controle parental, devem ficar atentos ao sistema onde essa criança está fazendo parte, porque dentro da sala de aula, dentro da escola, nós conseguimos identificar. E muitas vezes a gente vai buscar... Eles estão ali num canto, a Carla, que é psicóloga, a gente também sabe, por meio do jogo simbólico, a gente consegue identificar algum sentimento, algo que a criança está querendo demonstrar. Então, o controle parental é uma das estratégias que eu chamaria a atenção de você, mulher que está em casa, que está assistindo. Você sabe o que os seus filhos estão fazendo agora? Então, o fato não é que a criança não possa ter acesso, é o que ela vai ter acesso e como é que eu vou acompanhar esse acesso. Né? E viria, apóstola, o segundo tópico que nós chamamos de fortalecimento de vínculos. Esse fortalecimento de vínculo vai fazer com que a criança ela sinta segurança em quem está perto dela. E aí teria algumas estratégias que eu posso fortalecer esse vínculo. Por exemplo, dar um tempo de qualidade aos filhos. Tempo de qualidade não é quantidade desse tempo. Porque, às vezes, eu, como mãe, posso estar o dia todo, principalmente agora na quarentena, né? Lava prato, faz comida, faz o meu trabalho em home office ou não. E a criança está ali o tempo todo. Mamãe, eu preciso. Papai, eu preciso. Não, joga para sua mãe. A mãe vai para o seu pai. E os meninos ficam meio perdidos sem como fazer. Dá atenção, né, Rosane? A criança precisa de atenção. E essa atenção, apóstola, é interessante porque, quanto menor a criança, 3 minutos para uma criança de 3 anos equivale a 3 horas. Então, se eu sento com a criança 3 minutos e olho, brinco, me jogo no chão, entro no jogo dela, faço de conta que eu estou dentro de uma tenda, isso é importante. À medida que essa criança vai crescendo, ela vai exigindo também. E aí, daqui a pouco eu vou. Mãe, vem aqui. Daqui a pouco eu vou. E aí a mãe vai para a rede social, atende telefone, dá atenção a todo mundo, e essa criança ela não é vista. Então, eu posso ter o tempo determinado, mas de qualidade. Então, eu posso fortalecer esse vínculo por meio desse tempo de qualidade. Né? E outro aspecto é desenvolver atividades com as crianças. Então, eu posso, desde pequenininho, começar a ler histórias. A melhor história que tem a Bíblia para contar para os nossos filhos. Né? E aí, tenham cuidado, qual tipo... Eu posso pegar a criança de 3 anos e dar minha Bíblia? Não. Eu posso pegar uma Bíblia infantil, eu sento com ela e faço a narrativa daquela história, que existe a diferença de contar história e ler história. Momentos eu vou ler história, outros momentos eu vou contar a história para essa criança. Quando eu faço isso, eu fortaleço esse vínculo. Como é importante os pais colocar os seus filhos para dormir. Contar uma história, ou deixar que eles... É verdade. Né? Eu lembro, vocês lembram de histórias? Eu lembro de histórias no meu tempo de infância. Não foi meu pai, no caso, uma amiga minha que contava. Até hoje eu lembro dessa história. Algo que marca, né, sua vida. Exatamente. Então, esses pais, né, nós, enquanto pais, nós nos perdemos nessas questões e esse é o momento de criar esse vínculo, essa confiança. Quando os meninos e meninas quando estão na adolescência, eles agora mudam os seus ídolos, não é mais o pai e a mãe, porque a infância toda buscou o pai como o grande herói dele, a mãe, e agora, quando está na adolescência, eles começam a identificar com a menina, né, com o menino, e aí eu tenho medo agora das ameaças, tem as drogas. Existem todos os tipos de bandejas que o diabo começa a apresentar para os nossos filhos e agora eu quero me aproximar. Filha, compartilhe comigo, o que é que você está sentindo? Então, esse vínculo tem que ser construído agora.
vocês que estão em casa, se vocês querem, se vocês estão com crianças na fase de 3, 4, 5 anos, dê atenção desde agora. Converse com eles, porque você vai ter o adolescente do seu lado, mesmo com algumas especificidades, que é normal, e você vai ter um adulto também, que vai compartilhar e vai sentir segurança nesse pai. Vai sempre voltar para casa, porque ele sabe que a casa é o lugar de segurança dele. Então, ele vai viver as experiências lá, mas ele sempre vai querer saber, né? A opinião do pai, da mãe. Mas que tremendo. Então, outro ponto é estabelecer uma rotina. Eu costumo dizer, pais desorganizados são filhos desequilibrados. Então, como é que eu posso estabelecer uma rotina e exigir algo dos meus filhos se eu mesma não tenho um planejamento? Se eu acordo de manhã, não sei nem que caminho eu vou seguir, como é que vai estar a minha rotina, e se eu não coloco dentro da minha rotina o tempo que eu vou dar atenção dos meus filhos e a mim mesma também. Então, pode parecer coisas bobas, mas uma mãe e um pai que acorda de manhã e já coloca lá na porta do quarto ou da geladeira, em qualquer local, tal horário você vai fazer isso, tal horário você vai sair. Vai ter um momento que eu vou sentar no chão com você e vou dividir as atividades. Isso é importante, gente. É importante porque vai formar um adulto equilibrado, até na tomada de decisões para a sua própria vida. E seguros também, né? E um terceiro ponto, que também, para mim, eu acho que esse é fundamental, que é o desenvolvimento do apego seguro. Como é que eu, né, Carla, você como psicóloga, posso desenvolver esse apego seguro? A ciência mostra, né, que é comprovado cientificamente, que começa desde a gestação. Porque o primeiro som de comunicação para a criança são as batidas do coração da mãe. Por isso, quando a gente pare, né, eu já parei 3 filhas, e aquele choro, mas quando põe a criança aqui, ela cala. Vocês já pararam por que ela cala? Porque ela diz assim, esse barulho eu conheço. Pense que, além do barulho dos batimentos cardíacos, ela começa também agora a ouvir a voz da mãe e do pai. Nós te desejamos tanto, você é tão importante, eu não vejo a hora de ver o seu rostinho. Aquela voz é familiar. Eu fiz uma pesquisa com algumas e comprovado, a criança ela conhece a voz, se for do avô, do tio, da tia, e aí vai criando essa relação de apego. Além de outro ponto, que é a questão do toque. Eu não tive toque, né, da infância. E eu tive que sobreviver, não ter esse toque. E aí, naquilo que você mais sofre, você busca a pesquisa, né? E aí a gente vai observar que os pais precisam afagar e tocar nos seus filhos. Porque se a gente não afaga da forma correta, as outras pessoas vão afagar de uma forma incorreta. Né? Meu Deus. Então, assim, se a gente... o colocar no colo, dizer que te amo, pegar no cabelo, elogiar que está bonito, validar as coisas que eles erram, e dizer assim, errar é normal, eu também já errei, vem aqui que eu vou fazer junto com você. Né? Então, assim, eu sei que muitos de nós erramos porque nós não tivemos essa informação. Mas aqui nós estamos aqui hoje numa rede de mulheres com essa oportunidade de ouvir a luz de uma psicóloga, de uma assistente social, de uma coach, de profissionais que nós temos essa preocupação. E esse é o tempo de buscarmos, né, as informações. E talvez você esteja em casa dizendo assim, será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Eu quero trazer para vocês aqui 2 passagens bíblicas que, quando eu leio, como educadora, eu me reporto muito. A primeira é a história de Ruth. Ruth, a história narra que ela não tinha pai nem mãe. E quem foi criada pelo seu primo. Uma criança que não tem um pai e a mãe. E tem a personalidade da Ruth. Eu disse assim, se a Bíblia não relata bem, eu não sei se os pais tiveram pouco contato com ela, mas se teve, o pouco contato que teve, foi o suficiente, o tempo de qualidade, para que pudesse trabalhar nesse caráter e na personalidade da Ruth. Da Ruth, não, desculpe, da Esther, perdoe-me. Da Esther. Eu vi vocês me olhando assim, né? Da Esther. E aí chega um momento que Esther, ela conhece a sua personalidade, ela enfrenta a adversidade com sabedoria, e ela é capaz de salvar uma nação, e ela chega até o rei, e ela se torna rainha.
Então, observe que não era a família no momento consanguíneo, o pai e a mãe que estava ali dando todo esse suporte, mas ela teve alguém que fez esse papel. Então, se você é mãe e pai, ou se você não é, você é mãe do coração, pai do coração, não importa se você não tem a carga genética. O importante é como você educa e dá carinho para essa criança. E a segunda história é de Abraão e Isaac. Abraão desejou muito Isaac, né? E Isaac cresceu ali. Eu fico tentando imaginar como é que Abraão contava a história para Isaac, ensinava Isaac, até que no momento onde Abraão vai ter que levar Isaac ao sacrifício. E aí Isaac vai com seu pai. E quando ele chega naquele local, ele diz: papai, aqui tem tudo, mas onde é que está o cordeiro que vai ser sacrificado? E aí o pai diz assim: Deus proverá. Eu fico imaginando que Isaac, pela idade que ele tinha, ele já deveria desconfiar de alguma coisa. Mas, independente das circunstâncias, ele acreditou no pai. Ele confiava. E por causa dessa confiança, mesmo. E a gente conhece toda a história, né? Ele então, se entrega, né? Se entrega. Ele se entrega. Uau, que tremendo. Eu sei que Deus está ministrando ao seu coração, porque eu estou sendo muito ministrada. Mas eu agora, Neidinha, eu sei que essas palavras estão tocando aí no seu coração, né? Verdade. Neidinha, a gente chama ela carinhosamente de pérola negra, porque a pérola negra, ela tem um valor, ela é a mais valiosa. E assim é a vida de Neide. Mas não só por causa disso, porque a pérola, a maneira que a pérola nasce dentro de uma ostra é através de uma ferida. E Neide tem uma história assim, né, Neide? Verdade. Neide tem uma história assim de abuso na infância. Verdade. E eu queria que você contasse pra gente, Neide, quais foram os tipos de abuso que você sofreu, como foi sua história, como você fez para superar tudo isso. Shalom. Deixei você por último, hein? Shalom, eu tomo posse dessa pérola negra. Ainda não achei ainda negra, mas pelo menos tô com a pérola aqui, dia você vai receber. Aqui, ó, brincos. Um dia você vai receber. É mesmo, tá cheia de pérola. Toma posse. Nem sabia que eu ia falar isso, mas já tomei posse. Eu também não sabia não, mas a palavra veio. Tomo posse mesmo. E realmente assim, shalom a todos, né? A todas, que você realmente seja ministrada nessa rede. Sinto saudade também, após desse momento, nós estarmos aqui, aquela rede bombando, a gente cheia de gente, entra e sai. Realmente, a gente sente falta disso, mas em breve nós estaremos aqui. Amém? A minha história, assim, eu vou resumir, né? A história, fui abusada, sim, quando criança, mas eu fui abandonada de início por meus pais, ou minha mãe, né? Minha mãe, ela tomou remédios para abortar e ela não queria, realmente, né, que eu nascesse, só que eu nasci. E ela me colocou dentro de uma caixa de sapato, toda ensanguentada, na casa de uma pessoa, de uma mulher. E eu pensei que ali seria a minha salvação. Saiu dali, eu vou para essa casa, vai me pegar na porta desse apartamento e eu irei sair desse contexto. Não foi isso. Essa pessoa que me pegou desse apartamento, essa senhora, eu fui morar na casa dessa senhora e ela me maltratou muito, me batia muito. O abuso, a violência. Violência física, era com madeira, com cinto, colher de pau. Eu me lembro até 4 anos de idade. Eu estava lavando o banheiro e lavando o prato. Tinha uma bancadazinha que colocava aqueles bancos de bar alto. Eu tinha que subir ali e ficar lavando. E a casa era cheia de filhos. E esses filhos aprontavam e vinham para cima de mim, toda a culpa. Aí eu dizia: não fui eu não quebrei isso, eu não fiz isso. Foi você sim. E pá, e chegava e batia. E eu ficava com uma raiva. Poucas palavras eu falava. Eu ficava olhando para a janela, querendo sair, querendo fugir, mas não podia, ficava calada. E se passou o tempo. Com 5 anos, uma família me adotou, me viu nesse contexto, assim, eu posso levar ela para minha casa? Pronto, aí essa outra família me adotou, me deu muito amor, carinho, só que eu era, poxa, com esses problemas desse abuso, eu fiquei muito tímida. Não falava muito. Até na minha adolescência toda, eu ficava... É igual aquele ditado, né? Entra mudo e sai calado. Era assim. Agora, eu gostava de estudar, eu queria algo dentro de mim para superar alguma coisa. Então, eu focava nos estudos. Então, eu tirava nota boa, era líder das equipes do trabalho, de escola, mas só naquele momento. Acabou ali, eu não falava com ninguém. Não tinha um relacionamento, não tinha amizades. Isso me travou muito. E um dia eu conheci Jesus. Né? Fui para o encontro com Deus e você vai para o encontro com Deus. Deus vai falar algo ao seu coração. Eu amo o encontro com Deus, porque foi lá que Deus revelou toda a minha história. Tudo que eu tenho falado para você foi no encontro com Deus. É engraçado que Neide estava me contando, né? Toda essa história, como ela foi colocada numa caixa recém-nascida, então ela
você vivia em busca dessa história, né? Era. Dessa raiz, dessa Verdade. conexão. E Deus te revelou no encontro. Isso foi verdade. Eu fiquei lá no momento de uma palestra poderosa que tem, que o Senhor me curou. Eu tive a visão, só não vi o rosto de minha mãe, mas tudo que aconteceu, os fatos, as fases, tudo, eu vi como aconteceu. E eu fiquei assim, eu quero confirmação. Eu ainda pedi assim, eu quero confirmação. E uns 5 anos atrás, eu estava num shopping, passeando, no shopping Bela Vista. Sim, ela já vai responder a próxima pergunta. Interessante, Neide, que isso é importante. Eu quero que você enfatize isso e ministre ao coração também de quem está escutando, porque Neide não só teve essa história, mas ela teve a chance de um dia encontrar, né, esse abusador e perdoar. Como foi essa experiência? Conte aí pra gente, é o que ela vai contar agora. Amém. No encontro eu fui ministrada muito para liberar. Quando você libera ali, você não está com a pessoa, o perdão, né? E eu liberei o perdão naquele momento do encontro, só que eu não estava com a pessoa fisicamente. E foi esse dado momento, dentro de um shopping, eu estava passeando, fui encontrar com meu marido, e não, vou mais cedo, ele também, tá, me encontre lá. Aí andando, daqui a pouco eu vi uma pessoa me chamar por trás assim, Aparecida. Eu disse, quem me chama assim é do passado. Ninguém me conhece da igreja com esse nome, porque meu nome é Neide Aparecida. Eu falei, não, é Neide, todo mundo é Neide. Então eu peguei assim, não, eu vou olhar agora e me tremi toda, porque eu Aparecida assim, só que me chamava era essa mulher. Ninguém mais me chamava assim. Era Cidinha, Cida, na igreja, anos atrás, tinha Cida, várias Cidas na igreja, e eu mudei para Neide por causa disso, porque me confundiam muito com muitas Cidas. Cida disso, Cida daquele ministério, eu falei, olha, chega, meu nome é Neide, e acabou. Tinha 3 Cidas, quem é da época antiga sabe. E aí eu falei, é Neide. E quando essa mulher me chamou, eu olhei para trás, gente, era uma senhora com um cacetinho na mão, velha, me deu pena de olhar, toda enrugada. E ela, Aparecida, me perdoe, porque eu fiz muito mal a você. Gente, era a mulher que me encontrou na caixa de sapato, toda ensanguentada, e ela me falou, eu te encontrei, como você está bonita, você está alta, você está assim, e começou a elogiar, né? Aí eu disse assim, sim, mas vai falando. Aí ela, eu te encontrei com a caixa, dentro da caixa de sapato, ensanguentada, e você ficou sem falar durante 3 a 4 anos, você não falava direito, a gente pensava que você tinha algum problema na fala, e ficava na janela, olhando para algum lugar. E isso tudo Deus tinha me revelado, gente. Eu fiquei assim tão usou ela para confirmar. E ela falou, ela chorava. Ela chorava no shopping e eu chorei. Ela me perdoe. Eu falei assim, tia, né? Chamei ela, tia, eu te perdoo por todo o mal, perdoo, você está liberada. E ali eu vi um desatar. Eu vi um romper tão grande dentro de mim, como Deus dissesse assim, acabou a história. Acabou. Você não tem mais que procurar mais nada. Acabou. Ressignificou. Agora acaba. Pare de ficar perguntando e de questionar nada. Acabou a história agora. O que eu tenho pra você, você agora desatou. E ela saiu. Eu pedi telefone, a gente pegou número errado, não deu certo mais. Eu vi como fosse para encerrar esse momento, apóstola, de que algo que ainda tivesse dentro de mim ali ainda, para questionar, para duvidar, Deus foi confirmando naquele dia o que eu tive de revelação, como aconteceu os fatos, e ela falou para mim. E também Deus usou um médico para confirmar, porque Deus revelou para a Neide no encontro que a mãe dela tentou fazer um aborto, né, não conseguiu, por isso que ela nasceu ensanguentada, e Deus usou um médico para te confirmar isso. Verdade. Como foi? Conte aí. É isso tudo, né? É uma bênção. Assim. Seguinte, eu, um certo momento, não me lembro agora, acho que uns 3 anos também, tudo foi no período, uns 4 anos também, eu comecei a ficar com as vistas embaçadas e não conseguia. Assim, o que está acontecendo comigo? Vou fazer um exame oftalmológico. E fui numa médica, ela pegou, fez assim, olha, embora eu fazer um exame específico, você está me enxergando aqui, o seu grau é fortíssimo, você não pega nenhum ônibus, nenhuma condução. Eu falei, doutora, tu tá tendo algum erro aí? Eu não enxergo muito bem. Ela, não, vamos fazer esse exame específico agora. Um raio-x do globo ocular. Aí fiz, foi um exame assim bem complexo, eu fiz. Aí quando chegou na hora, eu levei o resultado, ela... Você não sabe da sua vida aqui, não? Gente, eu vi ali o Espírito Santo falando. Ela fez assim, a sua mãe tentou abortar você. Ela, além do exame, com um aparelho, botou o aparelho dentro dela para tirar. E esse aparelho danificou seu globo ocular com uma cicatriz. Você não sabia disso, não?
Sabia, porque Deus já tinha revelado. Eu fiquei estatalada mais, mas porque Deus falou assim com ela e já tinha falado comigo. Eu falei, ela, doutora, você não sabe, não, você tem que usar óculos. Eu falei, não, doutora, eu não tenho que usar, não, eu tenho certeza. Aí ela pegou, você não sabia disso, não? Aí quando eu contei pra ela, apóstola, eu não sei porque eu sou adotada, minha família, é mesmo? Você não sabia disso, não? Foi. Eu falei, não. Então eu vi Deus usando ela ali pra falar o meu coração. Aí fiz o exame de novo, não precisa de óculos. Eu acho que foi o momento certo ali, que Deus usou aquela médica pra confirmar as histórias e o que Deus tinha me revelado, né? A confirmação. Então foi ali uma chave de ouro, assim, para não ter é tremendo mais. Que eu vejo como Jesus é o psicólogo, o coach, o pai, o mestre. Tudo mestre, né? Porque, assim, você tinha necessidade de resposta de um passado. Imagina você crescer sem saber nada, como você vê ao mundo. Então, ela tinha essa necessidade. E naquela experiência do encontro, acredito que no momento da cura interior... Foi, da cura. Me joguei no chão, ó, me joguei. Quem lembra disso? Falou, uma vez a pessoa falou assim, eu vi seu testemunho, eu estava do seu lado, você não lembra. No seu encontro. Você chorou, você ficou assim, agachada no chão, chorava. Foi um negócio, eu estava, né? Aí eu falei, foi isso mesmo. Então, Deus, ele fez essa terapia com Neide ali no encontro, dando as respostas que ela precisava, mostrando como foi a história e o mais importante, que eu acredito, Neide, que durante todo esse processo, como o Linesi explicou, ele estava ali dizendo, eu estou aqui com você. É verdade. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe e é isso que você basta. É isso que basta para você. Você não precisa mais, buscar, porque eu sou o que te asseguro, né? É verdade, me protege. Aí eu vi aquele amor, naquele encontro eu já senti aquele abraço de Deus. Assim, eu estou com você, você não está só, eu sou seu pai. E aí, por mais que você não tenha um pai, que quando a família foi adotada, a minha família adotada, eram 3 mulheres. Eu não tinha uma figura masculina, não tive um abraço de um pai, não tinha aquela coisa toda masculina dentro de casa. E aí eu vi Deus naquele dia do encontro dizendo assim, eu sou seu pai, eu te amo, eu te guardo, eu te protejo. E aí aquilo ali, daquele dia em diante, eu vi que Deus realmente mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu tomei posse dessa promessa, dessa cura, para ministrar a outras mulheres também. E interessante, eu queria pedir logo aqui o teclado que entrasse, já começasse a gerar um clima, que nós vamos orar pela sua vida. Eu sei que essa rede mexeu muito com você, com as suas emoções, mas te despertou, mas agora é um momento que Jesus ele quer entrar em cena para ele trazer uma restauração e uma cura. Nosso tempo já terminou, mas Neide, eu queria que rapidamente você ministrasse às mulheres agora a palavra que Deus te deu, né? Nessa madrugada. Amém. Gente, na madrugada de sábado para domingo, o Senhor me acordou 2 horas da manhã falando assim, acorde, eu quero falar com você. E ali eu acordei e o Senhor fez assim, eu zelo pelos órfãos. Aí eu falei, Senhor, eu já tomei posse da minha cura, já estou bem, já estou restaurada. Eu zelo pelos órfãos. E eu falei assim, Senhor, eu estou aqui, pode falar. E aí o Senhor me deu a palavra dele, que está aqui para a gente só você meditar. A palavra do Senhor, que está em Isaías 1,17. Aprendo a fazer o bem, busquem a justiça, repreendo o opressor, garanto o direito dos órfãos, defendo a causa das viúvas. Nós temos um Deus de justiça. Por mais que você sofreu, por mais que você foi abusado, que você foi abusada, por mais momento que você teve essa dor que nós todos colocamos aqui, você tem um Deus que é justiça na sua vida. Um Deus que zela, um Deus que guarda, um Deus que te ama, um Deus que te protege. Coloca você numa redoma assim, protetora, e diz assim, esta é minha filha, este é o meu filho, eu amo, eu guardo, eu zelo por ele. E em outros versículos fala-se também que o Senhor, ele ouve o clamor dos órfãos. Você não está só não, minha irmã. Meu irmão, você não está só. O Senhor ouve o seu clamor. O seu clamor o Senhor tem ouvido esse tempo todo, desde a sua infância, ou da sua juventude, ou na sua fase adulta. O Senhor está ouvindo o seu clamor. A justiça dele virá sobre a sua vida. E você tem que abrir o seu coração e liberar esse perdão. É difícil, é uma luta tremenda, é algo assim muito difícil e constrangedor, é delicado, mas eu digo para você
você consegue, você pode, que o Deus do impossível está aí do seu lado. Até nesses momentos de abuso, o Deus do impossível estava aí também zelando pela sua vida. Naqueles momentos ele estava comigo, gente. Ele estava, eu sinto que naquele momento ele falava assim: eu estou contigo, eu zelo pela sua vida. E você está aí, não se cale nesse momento, ore ao Senhor, libere o perdão para essas pessoas, tome essa atitude e confie que Deus está com você. Ele supre as suas necessidades. O que é uma pessoa órfã? Aquela desamparada pelas pessoas que eram para ser mantenedoras de valores. Era um marido, ou alguém que morreu, ou algum ente querido seu que faleceu. Você está nesse período de luto, de perda, mas o Senhor está com você. Ele é tua justiça, Ele é tua proteção, Ele é tua confiança. Como Ele me protegeu e hoje eu estou curada, eu estou livre, eu estou casada, tenho um casamento lindo, tenho um marido maravilhoso, tenho uma filha linda, que hoje, como eu falo, eu não deixo ela nem lavar os pratos. Hoje eu abraço, hoje eu a beijo, hoje eu falo que eu te amo, Amandinha, eu te amo. Eu declaro isso porque eu não tive isso na minha vida. E eu estou dizendo para você hoje, mulher, que você tome isso para você e que você declare isso de: Senhor, Tu és o meu pai, eu tenho um tutor. Ele falou para mim: eu sou o teu tutor, eu sou o teu pai, eu te ensino, eu te instruo, eu te protejo, eu te guardo. E que você hoje coloque no seu coração que você não está só. Mesmo nesse período de quarentena, o Senhor está aí do seu lado também. Mesmo nesse período difíceis de lutas, esses momentos de tristeza, de choro, de dor, como eu chorei muito, chorava muito no chuveiro, chorava muito tomando banho, chorava muito lavando os pratos, eu chorava dizendo: Senhor, cadê o Senhor na minha vida? E aqui o Senhor está falando com você hoje. Ora lá, baias. Quantas vezes você perguntou: cadê Deus nessa situação? Cadê Deus na minha vida? Cadê Deus que não faz algo agora, que não faz hoje? Ora lá, baias. E o Senhor está dizendo agora: eu estou aí sim, filha. Eu estou com você. Eu sou seu pai. Eu te amo. Ele não te abandonou. Por mais que o pai físico, como os meus, me abandonaram, o Senhor nunca me abandonou. Ele nunca me abandonou. E que você coloque isso no seu coração e tome posse do que Deus tem para a sua vida. Ele te ama. Aleluia. Amém. Como eu sinto a presença do Senhor aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui, mas Ele também está aí na sua casa, agora, para te abraçar. Eu não sei o que você está sentindo no seu coração. Aqui nós estamos emocionadas, porque estamos sentindo a presença de Deus, porque estamos sentindo a presença do nosso Pai, porque estamos sentindo a segurança, porque quando Ele chega, Ele traz esta segurança, Ele passa essa proteção, essa propriedade para nós. Nos sentimos seguras nos braços do Senhor. Mas se agora a sua vontade é de chorar, chore. Seja livre na presença do Senhor. Entregue a sua causa. Entregue a sua dor ao Espírito Santo. Não tema em falar, em confessar, em dizer para Ele isso que talvez esteja preso na sua garganta. Não tema, porque Deus quer usar você. Deus quer usar essa situação. Você viu a história de cada uma aqui, como Deus está usando essas mulheres agora para ser essa voz libertadora naquilo que elas foram feridas, que elas foram tocadas. Deus quer fazer isso com a sua vida também, mas existe esse processo, é o processo da cura, da libertação, do desprendimento da dor. E eu quero que você entregue o seu coração agora, enquanto essa música toca, enquanto essa música, essa adoração sobe ao trono de Deus. Eu quero que você se ore, você se entregue, você viva essa experiência com Deus agora. E você deixa Ele tocar e Ele te sarar nessa hora. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
Descanse nos braços do Pai hoje. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Sim, Senhor, sim, Senhor. Em teus braços queremos descansar em seus braços hoje, Espírito Santo. Em teus braços abraça, Espírito Santo, cada mulher, cada criança que está passando por uma situação de abuso, Senhor. Seja a voz, Senhor, que clama, Espírito Santo. Entra, levanta-te hoje, Senhor, contra esta injustiça. Arranca isso de dentro dos nossos lares, de dentro das nossas casas. Em teus braços traz a tua cura, Espírito Santo, traz a tua cura. Em teus braços em teus braços sim, Senhor, sim, Senhor. Pelo vale, traz consolo, Espírito Santo, agora. Tira a alma, Senhor, do vale da prisão, Senhor. Pois eu sei que tira, Senhor, tira, Espírito Santo. Rompe cadeias nessa hora, Espírito Santo. Em teus braços levante as suas mãos bem alto e comece a adorar o Senhor. Sinta o abraço do Espírito Santo agora na sua vida. O Espírito Santo está entrando aí na sua casa. Ele está com você. Ele viu a sua dor. Essa dor está denunciada no mundo espiritual. Deus é a sua justiça e hoje Ele se levanta para quebrar cadeias, para construir pontes na sua vida, para trazer a cura, para trazer a restauração. Receba hoje o abraço do Senhor. Abra o seu coração. Perdoe as pessoas que te oprimiram. Perdoe os abusadores. Libere o perdão agora. Diga: Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo. Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ora. Obrigada, Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, você que está em casa, você que está sendo ministrado pela presença de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e você visualizasse a cruz. Visualize a cruz. A cruz foi a maior espécie de abuso que um ser humano podia passar. E Jesus ali sofreu aquele abuso por mim e por você. E naquela cruz Ele levou essa dor. E nessa hora eu quero que você visualize Jesus ali ensanguentado, derramando o seu sangue. E ao você visualizar, se posicione ali embaixo da cruz e permita que gotas daquele sangue caia sobre a sua cabeça agora. Porque este é o sangue da sua cura. Ali na cruz acontece a grande troca. Deus leva a sua dor e Ele traz para você a vida em abundante. Então veja aquele sangue caindo sobre a sua vida agora.
E enquanto aquele sangue cai, veja ele chegando agora até os compartimentos mais profundos da sua alma, onde você guardou ali aquelas lembranças e essas dores. Veja o sangue de Jesus chegando até lá nessa hora. É o poder sobrenatural de Deus agora. Não é algo natural, não é no mundo físico, é no mundo espiritual. E este sangue chega agora até esses lugares agora e absorve agora como um imã. Veja essa dor, essa lembrança sendo arrancada sobre a sua vida agora, saindo do seu corpo, sendo cravado na cruz do Calvário. E num ato de fé, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e fechasse a sua mão assim como se você estivesse arrancando essa dor do seu coração. E eu queria que você estendesse agora essas mãos para Jesus e entregasse agora. Entrega essas lembranças do passado, entrega essa dor agora, entregue ao Senhor, coloque na cruz, porque lá é o lugar e que deve estar. E veja que o Senhor está arrancando e te libertando hoje. Enquanto você está passando por isso, vai se levantando, vai se sacudindo, vai levantando suas mãos, vai agradecendo ao Senhor, vai dando pulo, vai dando salto. Veja que todo o peso está sendo arrancado dos seus ombros. Deus está restaurando a sua postura, Deus está restaurando a sua imagem, Deus trazendo alívio e está trazendo alento ao seu coração, porque hoje é um dia, joga a câmera aqui para mim, hoje é um dia que Deus está virando uma chave na sua vida. Hoje é dia que o Senhor está trazendo um recomeço para você. Nunca mais será igual, não será igual. Você não vai repetir as coisas do passado, o comportamento que fizeram com você, mas você será uma mulher nova, uma mãe nova, um pai novo. Você será um filho novo, você será um profissional novo. Você não se tornará um abusador, mas você se tornará uma voz profética para essa geração, que vai trazer cura e vai trazer libertação. Receba isso nessa hora. Aleluia! Amém. Que culto poderoso. Queria agradecer aqui. Ai, não sei como é que estamos aqui com as maquiagens. Queria agradecer a todas vocês. Obrigado. Amém. Por se deixar ser usada por Deus. Queria agradecer você também. E saiba que Deus quer te levantar como Débora para ser mãe dessa geração que carece de paternidade, carece de maternidade, carece da figura do protetor. Deus é um Deus de recomeço e Ele quer fazer algo novo. E nós vamos encerrar esse culto adorando ao Senhor, entregando ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias, plantando a Deus uma semente. Momentos proféticos como esse, nós não podemos ficar sem plantar uma semente. São momentos de mudança, são momentos de transformação, momento que Deus vira chaves e nós precisamos plantar sementes. Você sabe por quê? Porque quando a gente planta uma semente no mundo espiritual, a nossa semente,
as nossas ofertas, elas possuem uma voz diante do Espírito de Deus. Possuem uma voz diante do trono de Deus. E quando a gente passa por momentos chaves na nossa vida, como hoje, quando a gente passa por momentos de dificuldade, onde a gente precisa uma intervenção de Deus, quando existem sementes, sabe? Quando existem sementes plantadas por nós, esta é a hora da gente pedir: Senhor, lembra daquela semente? Eu preciso que essa semente agora gere esse fruto para a nossa vida. E de uma maneira poderosa, Deus ativa aquela semente que foi lançada ali na terra, e ela começa a produzir frutos na nossa vida. E esse é um momento que a gente precisa, mais do que nunca, não reter as sementes, mas plantar e reivindicar a Deus a colheita das sementes que nós já plantamos no reino dele, para que essas sementes venham em provisão, em recursos, venha em amparo emocional, venha em suprimento de nossas necessidades. Então, queridos, não retenha a semente, mas lance a semente, porque uma semente comida, ela não te alimenta, ela morre. Mas uma semente plantada, ela tem um poder de multiplicação. E o texto diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 21, disse assim: disse-lhe o Senhor. Mateus 25, não Mateus 22, Mateus 25, versículo 21. Diz assim: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes pouco no muito, fostes fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Então esse é o momento de plantar. Plantar na hora da escassez. Plantar o pouco, para que amanhã o Senhor possa lhe colocar no muito e liberar a alegria, o gozo e a abundância. E você pode fazer isso através, vai estar aí na nossa tela as contas. Você pode fazer isso por transferência bancária, com as nossas contas do Bradesco, da Caixa Econômica, ou usando esse QR Code aí, colocando o seu celular, vai te colocar lá no site de doações, ou acessando o nosso site doações.com12.com. E ali você pode fazer a sua oferta no cartão de crédito ou um boleto bancário. Você vai plantar essa semente agora. E eu vou orar, porque Deus vai trazer uma grande colheita. Pai, visita agora cada um dos teus filhos. Obrigado, porque hoje o Senhor virou uma chave nas nossas vidas. Como eu sou grata por isso, Senhor. Hoje o Senhor está despertando aqui homens e mulheres para ser uma voz profética para esta geração. E é um momento profético, propício para nós plantarmos uma semente. Hoje nós plantamos uma semente pela nossa casa. Hoje nós plantamos uma semente pelos nossos filhos. Hoje nós plantamos uma semente por essa geração, Senhor. Não queremos mais uma geração que possa nascer debaixo desse abuso, debaixo dessa ausência maternal e paternal. Mas que hoje sejam levantados pais e mães que abraçarão essa geração, que instruirá essa geração no caminho em que eles devem andar, no caminho do Senhor. E que essas sementes que estão sendo plantadas agora, Senhor, produzam uma colheita abundante sobre a vida de cada um dos seus filhos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não estou querendo acabar o culto, a gente já estourou aqui nosso horário, mas eu estou muito feliz. Um beijo a todas vocês. Obrigado por fazerem parte desse momento. Aos músicos, aos nossos levitas, a todo mundo que está aí na câmera e a você que recebeu esta palavra. Replique, passe o link, mande pessoas assistirem esse culto. Quanto mais pessoas forem alcançadas por esta palavra, Deus vai poder estar agindo. E um grande beijo e até a nossa próxima rede mês que vem. Shalom, Deus abençoe.